quando de fato eu estou apto à atividade física? Eu como cliente ou talvez eu como profissional da área da saúde, como personal trainer, fisioterapeuta, sei que o meu cliente está apto à atividade física? Essa foi uma pergunta que eu já recebi no meu Instagram mais de uma vez, até inclusive no meu consultório, me perguntando: Murilo, qual é o melhor exercício para o meu quadro? Será que é melhor fazer musculação, fazer pilates, fazer yoga, fazer isso, fazer aquilo? Como que eu sei que eu estou bem e como, sem ter que passar por nenhuma avaliação, nem nada, nenhuma consulta, nem nada, e como eu sei que aquela atividade física ela vai mais me beneficiar do que trazer algum malefício? É uma pergunta extremamente abrangente, bem complicada. E eu anotei aqui alguns tópicos que eu considero interessante. Você da população em geral ou profissional da área da saúde, em específico o personal trainer que trabalha aí com exercício físico, em contato com o movimento, e entender um pouquinho. Então no quadro Eu Profissional de hoje eu vou falar sobre como saber se o seu cliente ou você saber se realmente pode fazer atividade física ou não. Vamos lá? Meu nome é Murilo José Tambosi, se você não me conhece, eu sou fisioterapeuta e toda semana eu posto um conteúdo aqui no meu canal, seja no Instagram, no YouTube, dependendo de onde você está vendo, acerca sobre dor, exercício e lesão. O meu foco é tratamento, mas também oriento um pouco acerca de alguns exercícios que podem ser feitos no pós-tratamento, para o profissional da saúde, em específico o personal trainer, saber como lidar com os clientes que vieram de cirurgias, tratamentos conservadores, né, ou mesmo que têm histórico de lesões e não tiveram aí acompanhamento. E no vídeo do Eu Profissional de hoje eu pensei em falar justamente nesse tópico, como saber se a pessoa está apta à atividade física. E aqui já sem muita enrolação eu penso no primeiro tópico, que sem dúvida é indiscutível, sem dúvida é o ponto álgico, que indica você fazer ou não uma atividade física, que é a ausência de dor, né? Todo mundo sabe que dor é um sinal de alerta, mas dor, acima de ser somente um sinal de alerta, ela também é uma estratégia de compensação. Como uma estratégia de compensação, Murilo? Para e pensa comigo. Se você tem uma dor que, sei lá, surgiu no seu quadril, do nada, além de ela ser um aviso para você, olha, realmente tem um problema aqui, o seu corpo está sofrendo para poder resolver esse problema e tudo mais, ela também está evitando que você faça algumas coisas determinadas que vão agravar o seu problema. Então não deixa de ser também uma estratégia de compensação de algum problema, de alguma coisa que você tem. Né? Então, se você está louco para fazer atividade física, eu quero sair correndo, né? E você já tem dor no joelho, você já tem dor no quadril, já tem dor no tornozelo, ou sei lá o que for que você já tenha de dor, essa sem dúvida é uma primeira contraindicação, um primeiro sinal de alerta. É óbvio que você precisa analisar essa dor, é óbvio que vai ter profissionais para poder avaliar essa dor. Eu também coloco aqui no meu canal do YouTube algumas coisas sobre dor, para você tentar tomar umas sacadas aí do que pode ser o seu quadro e tentar seguir o rumo para o profissional certo. Mas se você é profissional da saúde, personal trainer, você vai ter que perceber no seu cliente se ele reclama de dor de fato ou se ele maqueia. Porque muito atleta, principalmente atleta, né? Ele vai negligenciando. Ah, é só uma dorzinha no joelho, é só uma dorzinha leve, só me dói quando eu corro tanto tempo e não sei o quê. E isso a gente sabe que o corpo está compensando. Uma hora a conta vem e a hora que vir pode ser um preço que você não está disposto a pagar. Então é muito importante você considerar sempre a dor como um sinal fundamental para dizer se você está apto ou não à atividade física. E não interessa a atividade física. Tá? Muita gente só vai sentir dor quando estiver em alto estresse, concordo. Mas se ela estiver aparecendo mesmo em limiares mais baixos e você negligencia ela, porque você ainda consegue correr, ainda consegue fazer sua atividade, ela vai aumentar. Ou ela vai mudar de posição, ela vai agravar, cedo ou tarde você vai ter outro problema. Tá? Então, a ausência de dor é o primeiro ponto. Né? Outra coisa importante é após o exercício sem dor. Porque assim, ó, esse é um ponto importante que todo profissional da saúde sabe. Pô, fazer exercício físico, fazer terapia também, tratamento, dói. Dói, é normal, porque a gente está provocando um tecido. Você está tentando modificar a forma com que esse tecido se comporta. Então você vai lá fazer uma musculação, você vai fazer um treino de hipertrofia. É óbvio que a lesão causada pelo exercício físico, pela alta carga do equipamento ou do exercício que você fez, vai gerar dor. Mas quando que isso é normal? Quando que esse volume de dor está dentro de um volume aceitável? Em média, 72 horas. Tá? Se você fez qualquer tipo de esforço físico e está ali uma semana, 2 semanas após esse exercício e desencadeou em dor, sem dúvida você não está apto a fazer aquela atividade física. Existe alguma compensação, existe alguma estratégia problemática
naquele seu movimento. E que se você ficar insistindo, ou mesmo não tratar a causa do problema, cedo ou tarde, isso também é grave. Eu acho meio óbvio, né? Atividade física tem que ser saudável, ela pode gerar dor por um período de até 72 horas. Se ela for prolongada, obviamente, se algum problema tem. Né? Então, contraindica. Execução sem compensações. Isso fica muito difícil para você que está em casa, talvez entender isso, né? Mas o corpo, ele faz os movimentos sempre de uma forma muito organizada. Então, por exemplo, quando você corre, no momento em que você coloca o seu pé no chão, que há uma resposta da carga, todas as estruturas, até a sua cabeça lá em cima, vão ter que receber essa carga e se adaptar. É um mecanismo que ele vai sendo dissipado, essa carga. E isso é natural. É assim que tem que funcionar. Então, se você tem uma lesão lá no tornozelo, mesmo que pequena, vamos dizer que você tem uma lesão lá na cartilagem condral, alguma coisinha assim, sutil, nada muito grave. E você vai correr. A hora que você vai correr, aquela cartilagem começa a machucar. E o seu corpo ele tenta evitar o impacto em cima daquela estrutura, criando compensações a nível do joelho, a nível do quadril, a nível da coluna. Que se você não tiver a sacada, o olho clínico, ou talvez o seu profissional que está te acompanhando, seja fisioterapeuta ou personal trainer, não vai saber que vem dali, ou que possivelmente vem dali. E com isso, automaticamente, você vai compensando. Sempre que você compensa, você sobrecarrega outras estruturas. Então, você vai acabar gerando dor em outro local. Então, mesmo que você não tenha dor nem antes, nem após a atividade física, como eu falei nos outros 2 tópicos, mas você compense o movimento de forma muito, muito exacerbada, muito visível, né? Para você ou até para seus parentes. Não, meu Deus, quando ela agacha, ela desvia o quadril todo para a direita. Mas não tem dor, não tem limitação. É sinal de que você tem alguma disfunção, algum problema que muito provavelmente contraindica seu exercício, num primeiro momento. Depois que a gente estuda qual é a falha e tudo mais, aí não, pode ser que seja indicado o exercício justamente com o objetivo de tentar melhorar essa capacidade funcional, tá certo? Então não quer dizer que você não pode fazer exercício se você compensa, mas se você repetidamente compensa, isso cedo ou tarde vai gerar um problema. É interessante que você investigue o porquê da compensação, tá? Sinais de alerta, o outro tópico assim, ó, que veio na minha mente, poxa, qual que era outro ponto? Sinais de alerta. Existem N sinais de alerta que você tem que ter, né? Alguns dos que eu falei já são, mas, por exemplo, agora falando com o profissional, se o seu cliente ele chega, por exemplo, para você, e ele faz lá um relato da saúde clínica dele, e ele fala que ele tem histórico, por exemplo, de pressão alta. Cliente com histórico de pressão alta, que é bem comum, né? Muita gente hoje em dia tem pressão alta. E que após o exercício físico, você percebe que ele demora a restabelecer a pressão fisiológica, aí 13, 14, que seja, mais ou menos, 13 por 8, 14 por 8, que seja, algo nesse sentido, né? Isso é um sinal de alerta. Não quer dizer que ele tem que ter os outros itens, dor, limitação, qualquer coisa do gênero. Mas é um sinal de alerta que faz você suspeitar de que talvez ele não tenha um bom condicionamento cardíaco, agora você profissional, como eu estou falando, para a atividade que você propôs. Talvez o nível de atividade que você propôs, vamos botar ali uma musculação. Você está trabalhando com um cara ali de meia idade, 50 anos, mas que tem um bom porte físico. E ele começou a ter esses picos de pressão durante o seu exercício. Talvez é interessante você encaminhar para um outro profissional, um cardiologista, qualquer outro profissional, ou mesmo fazer um monitoramento dessa pressão em outros exercícios. Talvez em vez da musculação, buscar um exercício talvez de baixa intensidade, com maior tempo prolongado. Aí vai do teu feeling profissional. Mas buscar esses sinais de alertas. Um cliente que tem fadiga muito grande, né? Uma senhorinha talvez vai lá fazer um exercício e ela demora muito com a fadiga dela, ela cansa muito. O cliente que ele começa a fazer um exercício e numa perna ele faz com uma ótima execução e na outra ele faz totalmente errado. Numa ele aguenta 30 repetições, na outra ele aguenta 20 repetições. Então são sinais de alerta de pequenos possíveis problemas que vão gerar algum problema lá na frente maior. Então, em tese, contraindica com aquele movimento, aquele exercício, aquela metodologia de trabalho, né, como eu falei agora há pouco para a parte cardíaca. Então, sinais de alerta básicos, né? Dei ali exemplo da parte cardíaca, a parte respiratória, da parte musculoesquelética, né? Esses seriam os principais, né? Talvez ali poderíamos somar a questão do equilíbrio, né? Em alguns quadros muito específicos, o equilíbrio, você promover um exercício, por exemplo, uma atividade de esportiva, ou não, uma dança, alguma coisa. Você começou a fazer e facilmente você tem perda de equilíbrio e tontura. Se você continuar insistindo nesse exercício, muito provavelmente você vai se lesionar com qualquer outra coisa, porque você não tem o seu centro de massa bem equilibrado, a tontura está te atrapalhando.
Então é um sinal de alerta. Parece muito abrangente, mas você que é profissional da área da saúde, personal trainer, você tem que sacar esses detalhes. Talvez até é interessante avaliar isso antes. Mas você que é da população em geral, você tem que observar como você se movimenta. Pô, toda vez que eu vou dançar, eu me sinto meio tonta. Isso é um problema, isso é uma disfunção, talvez não uma doença, mas precisa ser avaliado, precisa ser buscado a cura para esse processo. Porque senão você pode cair, você pode gerar um entorse, você pode gerar uma lesão às vezes muito pequenininha ou muito grave, por uma coisa que podia ter sido vista antes. Simples e fácil, tá? E outra coisa importante, o último que eu anotei aqui, qual é o melhor exercício para você? Que eu acho que esse é o bacana. É você tentar se conhecer, você da população, agora não falando tanto com o personal, mas falando mais com a população, é você tentar se conhecer acerca do que para você é positivo. Se você é uma pessoa que tem um alto índice, por exemplo, de flexibilidade, você percebe que você faz os movimentos bem, com bastante amplitude, bastante alongamento, será que atividades que promovam um aumento dessa flexibilidade é positivo? Você entende que não faz muito sentido? Ao mesmo contrário, se você é uma pessoa que é muito rígida, pouco móvel, né, vai fazer os movimentos muito limitados, as articulações são rígidas, né, você buscar uma atividade que restringe mais você, a musculação, por exemplo, talvez não seja a melhor medida. É fundamental você tentar buscar atividades físicas que completem as deficiências que você tem, a falta de habilidade talvez que você tenha. Ah, Murilo, eu tenho muita dificuldade com coordenação e equilíbrio, eu percebo que quando eu vou correr, nossa, é terrível. É terrível, parece que eu vou cair a qualquer momento, eu não sinto equilíbrio, ou vou fazer uma brincadeira com os meus filhos e eu tenho risco de cair, eu percebo isso constantemente. Se isso de nada for uma disfunção, uma doença, nada foi constatado numa avaliação prévia, talvez você buscar atividades físicas que trabalhem a musculatura estabilizadora profunda, por exemplo, como um pilates ou um yoga, seja mais interessante. O exercício físico ele tem que ser benéfico para você, ele não pode ser uma coisa que traga mais malefícios. Então o objetivo desse vídeo foi dar uma luz assim de forma bem ampla, bem macro, para você, profissional da saúde, personal trainer e também população em geral, do que eu considero algo importante ser visto, avaliado, mensurado ou questionado, né, desses tópicos que eu passei, acerca de o exercício físico que é mais indicado para você, tá bom? Se você entendeu um pouquinho desse vídeo, achou interessante, gostou do conteúdo, faz a gentileza, compartilha com as pessoas da sua família, com seus amigos, profissionais da sua área. Quem sabe esse vídeo pode ajudar outras pessoas. É uma visão simples, básica, porém extremamente excelente para você começar a atender os seus clientes na musculação, você que é personal trainer e está querendo buscar uma visão mais voltada às lesões, um conteúdo extremamente simples, ou para você que é da população em geral e só faz atividade física e talvez não pegou ainda esses detalhezinhos no seu dia a dia, nas suas atividades, tá bom? No mais, muito obrigado.